Estamos de volta com Mulher Demais para você que está chegando agora. Raiô, segundou, uma boa semana pra gente. E hoje, no quadro Só Saúde, o assunto é intolerância à lactose. Eu estou conversando aqui com a doutora Lisiane Rocha sobre esse assunto. Você pode e deve compartilhar seu relato, sua pergunta com a gente. O WhatsApp tá aí, ó, na tela, 991050400. Uma dúvida aqui interessante, doutora, da nossa telespectadora, deixa eu ver aqui o nome, Heloísa. Ela disse que tem uma neném que vai fazer 1 mês de vida e tem alguns sintomas, como bumbum assado, bolinhas no rosto, cólicas e gases. Ela pergunta, será que ela é intolerante à lactose, assim tão novinha? Pronto, aí como eu falei, a forma mais comum é a que a gente adquire e é no adulto, né, de perder essa produção. Mas em bebês, recém-nascidos, já nasceu com esses sintomas, a gente tem que pensar em 2 coisas. Ou a intolerância à lactose congênita, ou seja, ela já nasceu com alteração genética que não permite ela, né, digerir o leite e derivados. Ou uma coisa que acontece muito em recém-nascidos, também em crianças menores, é a alergia à proteína do leite da vaca. Porque é como se eles não estivessem dando, até, às vezes até o próprio leite materno sim, mas acontece que muitas mães, elas não amamentam, não conseguem amamentar, mas também oferecem formulações que não sejam, exemplo, dá leite ninho logo cedo, ou fórmulas que ainda têm as substâncias muito pesadas para um recém-nascido de 1 ano. Mas ela tem que levar no pediatra, né, para ser avaliado se ela está com alergia à proteína do leite, principalmente leite da vaca, sim, ou se pode ter nascido com esse quadro já de intolerância à lactose congênita. Ainda mais porque eles falam que tem umas manchinhas em pele. Quando a gente pensa em pele, sempre tem que pensar em alguma coisa alérgica também. Quando o assunto, né, a intolerância envolve crianças, a atenção deve ser redobrada de alguma forma ou o tratamento é o mesmo? Deve, porque se for uma criança, né, que esteja, por exemplo, com um quadro de intolerância mesmo, desde recém-nascido, elas desidratam muito rápido. Então, já imaginou um recém-nascido, toda vez que consumir alguma coisa, ficar com diarreias? Então, ele tem a chance de desidratar e ficar mais grave, mais rápido do que um adulto. Certinho. A Nilda Almeida, nossa telespectadora de Cidade Verde 2, Mangabeira 8, ela disse o seguinte: quando tomo leite à noite, no outro dia pela manhã já acordo com muitos gases. Será que pode ser aí ter alguma relação com a intolerância à lactose, doutora? Pode sim, porque o que caracteriza principalmente, né, a intolerância é esse desconforto. É como se ela não tivesse, o intestino dela não está com essa capacidade de degradar, e aí ela vai, né, aquele período de menos de 12 horas ainda está naquele processo ainda de digestão, o dela vai estar um pouco mais lentificada e vai ter uns dos sintomas mais comuns do intolerante, não só a lactose, mas o intolerante alimentar, que seriam os gases. Só que a gente também não pode deixar de falar numa outra condição que leite funcionaria como inflamatório, que é o síndrome do intestino irritável. Sim. Tem aquele negócio dos food maps, o D dos food maps são os disacarídeos que nada mais são do que os leites derivados do leite. E aí junta o sono desregulado, o consumo daquele alimento que inflamou naquele momento aquela pessoa, e aí vem a fermentação de gases e desconforto. Então é muito importante sempre avaliar diagnósticos secundários. Certinho. Mais uma dúvida aqui. Deixa eu ver o nome da nossa telespectadora, Iva. Ela disse que esse mês descobriu que é celíaca, que nesse caso é intolerância ao glúten, né, doutora? Isso. Mas ela já tinha antes a intolerância à lactose. Será que uma condição puxou a outra? Ela é do bairro dos Bancários e quer saber, doutora. Isso é interessante também. A celíaca, ela funcionaria como uma daquelas causas secundárias para desenvolver a intolerância à lactose. Não é comum o oposto, que é o que aconteceu com ela. Tinha intolerância à lactose e agora tem diagnóstico de doença celíaca. Tem que ver primeiro se esse diagnóstico está correto, porque a intolerância total ao glúten é um perfil de pacientes que diagnosticam mais rápido, que vão ter aquela síndrome consumptiva, ou seja, que consome glúten, praticamente tudo que a gente consome tem glúten. Vai ter diarreia que não consegue, né, de jeito nenhum controlar, a deficiência de vitaminas. O que se tem hoje, que a gente fala, é intolerância ao glúten não celíaco. Tem que ver primeiro se esse diagnóstico está certo. Foi com biópsia do intestino, tem marcador para celíaca, endomísio, por exemplo, que a gente sempre dosa, ou é uma coisa que ela simplesmente está nesse mecanismo assim de diminuir a capacidade de digerir glúten. O que a gente vê na prática é que a celíaca, que pessoas, né, você diagnostica mais rápido, justamente por ser um quadro mais agressivo, sim, ela pode ser uma condição que venha desenvolver a intolerância à lactose. Ou pode ser aquilo que a gente acabou de falar, de síndrome do intestino irritável, porque alimentos com glúten também fazem essa distensão, esse desconforto no intestino da gente.
Certinho. Aproveitando a dúvida dessa nossa telespectadora, eu me lembrei que durante algum tempo, inclusive até hoje, né, as pessoas criaram uma modinha, né, de só comer alimentos sem glúten. O melhor é comer sem lactose, principalmente pessoas que querem ter uma rotina mais regrada, uma alimentação mais saudável. De fato, são alimentos mais saudáveis ou se você não tem intolerância, não precisa, Eu doutora? sou do time que se você não tem intolerância, não precisa. Até porque se você faz uma restrição enorme, assim, tira totalmente o glúten da dieta, sem nenhuma indicação, você não tem celíaca, você não é intolerante, você não está no tratamento de uma doença, por exemplo, que muito comum em mulher, endometriose, alguma coisa do tipo, está tirando só porque quer ser mais saudável, o que você está fazendo? Você está restringindo o seu organismo a conseguir, eventualmente, produzir as coisas que degradem aquelas substâncias. Então, se você vê uma dieta muito restrita, tirou totalmente o glúten sem necessidade, tirou totalmente a lactose, quando você for consumir alguma coisa, com a menor quantidade possível que tenha, um salgadinho, um sanduíche, qualquer coisa, seu organismo vai entender que aquilo ali não pertence a você, porque faz muito tempo que ele não está trabalhando, e aí você vai ter sintoma. Achar que, tipo, desenvolveu intolerância em nada, mas é que você fez uma sobrecarga de uma substância que você não estava consumindo muito bem. Sim, exatamente. Trazendo aqui mais uma questão agora da Larry. A gente citou aqui alguns dos desconfortos ou sintomas que a intolerância à lactose causa. Por exemplo, a gente falou sobre diarreia, sobre gases, mas a Larry pergunta se a prisão de ventre, a constipação, é justamente o oposto. Se pode estar presente aí também para os intolerantes, doutora. Não é tão comum, mas pode sim. Pensar naqueles diagnósticos diferenciais, que o intestino irritável ele tanto tem diarreia como, né, constipação ou alterna, e o intolerante à lactose em exclusividade pode ter prisão de ventre sim. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Olha que interessante, o Rafael disse que tem intolerância à lactose, que gostava muito de comer cuscuz ou pamonha com leite todos os dias e foi notando que ficava com a barriga inchada. Depois que resolveu tirar o leite, né? Fiquei bom. Queria saber se é possível digerir melhor os alimentos, né? Como iogurte, queijo coalho, mesmo tendo intolerância à lactose. Qual é a ferramenta, doutora? Existem hoje no mercado, o que ele fez foi certo. Teve diagnóstico mesmo de intolerância à lactose, e o correto é fazer a substituição por produto zero lactose, que graças a Deus hoje está bem mais acessível e mais disponível. Mas existem sim um arsenal terapêutico em toda a farmácia, que são comprimidos à base da lactase, que é essa enzima que o intolerante ele começou a produzir menos ou parar de produzir na fase adulta, que é a forma mais comum. Então, pode ser feita uma ingestão dessa enzima, um comprimido mesmo, quando você souber, né, que vai se expor, vai comer o queijo de coalho, quem é que gosta, né, o iogurte. Então, você tomar essa enzima antes para tentar estimular que na hora da digestão ela ajude a digerir aquele alimento. Agora, o adendo que eu sempre falo, não é um tratamento, se fosse era bom demais. Pessoas que têm uma intolerância leve, que ainda produzem alguma quantidade da enzima lactase, que é essa mesmo que vem em forma de comprimido, seguram bem com essa enzima. Certo. Pessoas que não, às vezes tomam é mesmo que água. E outra coisa que eu vejo muito comum é que, por exemplo, você está fazendo tudo errado na sua alimentação e está colocando culpa só no leite e derivados. Se enche de produtos industrializados, não faz uma atividade física, não tem consumo de água. É um organismo que você faz tempo que não vê um probiótico na vida, não vê remédio de verme que o povo acha que acabou, não toma, entendeu? Então, naquelas pessoas que, no geral, têm uma vida mais desregrada, provavelmente essa enzima também vai ser mesmo que água, vai servir de nada. Então, quanto mais você controlar a sua alimentação no geral, né? Não é à toa que dizem que o intestino é o segundo cérebro. Para a lactose também não fica diferente, não. Quanto mais você estiver bem e, no geral, com a alimentação controlada, essas enzimas, elas seguram bem. Para você conseguir, né? Eu fico brincando, pular a cerca aí e comer seu leite sem ter tantos desconfortos. Mas para ter qualidade de vida mesmo, precisa fazer um tratamento mais eficiente, né, doutora? Buscar um especialista e fazer bem direitinho esse tratamento para depois não ter essa série de desconfortos e você ficar se privando também. É porque né? o ser humano é muito imediatista. Eu quero um negócio agora, uma fórmula mágica. E não é assim. Às vezes você tem que cuidar, olhar um pouquinho de perto mais esse intestino. Tem muitas outras estratégias além da enzima, que a gente pode deixar ele com bactérias melhores, que a gente já produz, mas reorganizar, né, essa flora com estratégias mesmo alimentares e medicamentosas para poder você ter qualidade de vida. E não ser assim, ficar refém da intolerância. Eu sou intolerante, chutei o balde, tchau. A gente pode tentar várias coisas para
devolver a qualidade de vida e a capacidade de comer ali de vez em quando, né? As coisas que a gente ama. Doutora, obrigada pela participação. Adorei a primeira vez dela aqui no Mulher Demais. Vai voltar mais vezes, Eu viu? que Com outros agradeço. temas pra gente. Amei também, muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Até. Valeu, bom demais. Ei,